Muitas vezes os estudantes não sabem a diferença entre direção e sentido. E isso na prova do Enem pode fazer muita diferença. Então, se você não sabe, preste atenção nesse vídeo. Bom, moçada, eu sou Fernando Bulha, fundador do portal InfoEnem, e a dica de hoje é referente a um conteúdo assim que é muito simples e muitas vezes traz dificuldades para os alunos que eles nem imaginam. Eles tombam com algumas perguntas que se referem à direção e sentido, e muitos acreditam que até são as mesmas coisas, e não são. Direção é uma coisa e sentido é outra. Então vamos lá, de uma maneira bem simples. A gente pode encarar que se um objeto, por exemplo, ele está descrevendo uma determinada trajetória, a linha que essa trajetória está inserida, a gente chama de direção. E o sentido, né, o lado que ele pode ir dessa linha, seria o nosso sentido. Ou seja, se você lança uma flecha, por exemplo, o sentido da flecha pode ser direita, esquerda, para cima ou para baixo. E a direção da flecha pode ser horizontal ou vertical. Em outras palavras, direção é a reta que a trajetória está contida, ou seja, não tem nem começo, nem meio, nem fim, né? O sentido é para qual lado da reta que o objeto está descrevendo a sua trajetória, né? Pensando já nesse sentido, já fazendo uma reflexão, né, simples até. Cada direção, em cada direção a gente vai ter dois sentidos, não é isso? Bom, isso é muito importante na resolução de diversos assuntos da física. Inclusive eu vou propor aqui para a gente sacramentar, para a gente fixar bem essas diferenças de direção e sentido. Eu vou propor aqui para a gente fazer um exercício. Quer ver? Vamos lá para o computador. Ó. Imagine um corpo submetido a 5 forças, conforme a figura. Tá vendo o corpo aí? Ó, nós temos F1, F2, F3, F4 e F5. Ok? A pergunta A. Indique a direção e o sentido de cada força. Bom, essa é fácil. Vamos lá. F1. F1 nós temos direção vertical, sentido para cima. F2. Direção vertical, sentido para baixo. F3, direção horizontal, sentido para a direita. F4, direção horizontal, sentido para a esquerda. E F5, direção vertical, sentido para baixo. Ok? Pergunta B, olha lá. O que as forças F3 e F4 têm em comum? Isso é fácil, hein? Direção. Pode ver que F3 e F4 estão na direção horizontal, mas não tem o mesmo sentido. Então a resposta é direção. Olhando o desenho, a gente poderia até falar que eles têm o mesmo módulo, né? Que essas forças têm o mesmo módulo ou mesma intensidade. Mas como não é o assunto do vídeo agora, depois eu vou falar com vocês sobre, né, grandezas físicas vetoriais e escalares. Então eu não vou falar, né, que F3 e F4 podem ter o mesmo módulo, né? Como nos ater aqui apenas que eles têm a mesma direção, ok? Que nesse caso, como eu já falei para vocês, é a direção horizontal. E a última perguntinha aqui, ó, C. Quais pares de forças têm a mesma direção e o mesmo sentido? Fácil também, é o par composto pela força F2 e F5, porque as duas têm direção vertical e sentido para baixo. Beleza? Bom, moçada, essa foi a dica de hoje, muito fácil, então não pode errar. O aluno tem que entender a diferença certinha entre direção e sentido, ok? E depois, no próximo vídeo, num vídeo breve, eu vou falar com vocês sobre grandezas físicas, escalares e vetoriais. E que daí esse conceito de direção e sentido fica muito fácil, com esse conceito bem compreendido, fica muito fácil a gente falar as diferenças entre as grandezas físicas e vetoriais e como que a gente vai trabalhar as grandezas vetoriais, ok? Porque são elas que vão ter direção e sentido. Beleza, moçada? Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal, porque é importante para a gente continuar divulgando esse trabalho. Beleza? Obrigado pela atenção, até a próxima, fui!